Olá, meu nome é Geisiane Paiva, sou pós-graduanda do curso de Mídias na Educação e vou gravar esse vídeo com o objetivo de mostrar como nós, professores, podemos gamificar uma aula e torná-la mais interessante e atraente aos nossos alunos. Sabemos que manter a atenção e a participação dos estudantes em sala de aula é uma tarefa árdua nos dias atuais, onde as tecnologias como as mídias sociais ganham o centro da atenção dos mesmos. Desta forma, vou apresentar uma das diversas ferramentas que podem auxiliá-lo nesta gamificação. O importante é escolher a ferramenta que você considera mais adequada à sua proposta de aula. Além disso, temos como aliado nos dias atuais os dispositivos móveis, que são equipamentos que fazem parte da rotina de qualquer adolescente, sendo também uma ferramenta poderosa para a comunicação e diversas outras tarefas. Assim, nesse vídeo, vou apresentar a plataforma Kahoot e como você pode utilizá-la para gamificar suas aulas e, juntamente com os dispositivos móveis. Rubens Alves diz que o objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, nos livros, em todos os lugares. É ensinar a pensar, criar na criança curiosidade, criar a alegria de pensar. Assim, o desafio da educação é saber usar os recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas em sala de aula, tornando-os instrumentos de mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Assim, vamos ver como funciona a plataforma Kahoot. Então, após traduzir a página, a gente tem a página inicial do Kahoot, temos aqui o entrar. Se você já tiver um login, né? Se não tiver, você clique em cadastrar. Só que o meu já entrou direto porque eu já estava logada aqui. Bom, então, a gente tem aqui a página, depois de você estar logado. Também vou pedir aqui para traduzir. Bem, vocês observam que aqui foi traduzido, ó, encontrar Kahoots, meus resultados. Então, aqui fica todas as informações, tudo que você for criando, fica salvo aqui nos meus Kahoots. Essa aqui é a plataforma, tem como você navegar, tem informações, tem conteúdos diversificados, pode observar álgebra, biologia. É uma plataforma que você pode utilizar para qualquer disciplina. Só para a gente ver como que funciona. Então, você escolhe uma disciplina, você vai ver aqui, ó, que nós temos o quê? Perguntas. Qual é o número, ou qual é o valor de n? Né? E aí tem as opções que saem, né, que vai aparecer por aluno. E aqui você ainda consegue visualizar qual é a certa. Então, é bem legal, né? A gente tem a equação que aparece para o aluno, ele vai ter um tempo para resolver, né? E marcar a questão certa. Não, tem várias equações. Você que é professor, que às vezes não está tendo tempo de elaborar, né, alguma questão, pode aproveitar alguma questão de professores, de outras pessoas que estejam aqui. Aqui no meu Kahoots, vou entrar no meu Kahoots agora, o seu jogo, né? Aqui tem, ó, criado por mim, meus favoritos, compartilhados, você consegue compartilhar. E aqui você tem, ó, parece que você ainda não fez nada, né? Faça meu primeiro teste. Então, aqui você consegue criar, né, as questões, os quizzes, e todos eles, depois que você criar, vai aparecer aqui. Então, a gente vai criar o primeiro quiz. Então, crie um novo Kahoot. No Kahoot, então, a gente pode criar questionários, na qual você pode colocar perguntas e respostas. Tem também desordem, arraste as respostas na ordem correta. Temos também como fazer discussão. Aqui você pode realizar debates, por exemplo, com os alunos.
E aqui dá para você reunir também pesquisas, né? Opinião, você consegue realizar uma pesquisa através aqui desse item de pesquisa. Então, vamos começar primeiro com o item questionário. Mostrar como que funciona, como que você vai criar sua primeira questão. Então, aqui a gente tem o quê? Título. Você pode dar um título qualquer para o seu quiz de acordo com a sua disciplina. Então, eu vou colocar aqui tabela periódica. Tabela periódica, né? Descrição. Descrição, ela é obrigatória. Qual é a descrição? É sobre o que o conteúdo que você está criando. Então, a gente vai colocar aqui tabela periódica. Disciplina de Química. Para orientar as outras pessoas a acharem o conteúdo. Tem como você colocar visível? Visível para quem? Para todos? Só eu? Não quer, né? Então, aqui eu vou colocar para todos, porque eu quero que os alunos vejam. Aqui você coloca a língua, no caso eu vou deixar em português. Recursos de crédito não é obrigatório, mas se quiser pode incluir. Vídeo de introdução, se você quiser anexar algum vídeo aqui, você pode também. Né? Colocar uma imagem de capa, por exemplo. Então, aqui a gente pode, por exemplo, inserir uma tabela periódica. Então, aqui eu vou colocar uma imagem, não é da tabela periódica, mas eu vou adicionar essa daqui que eu tenho aqui. Só para vocês visualizarem como que fica. Ó, fica bem legal. Então, aqui a gente poderia, por exemplo, adicionar uma tabela periódica que é relacionado ao conteúdo que você está criando aqui nesse momento. Pode adicionar vídeo, fica bem interativo, bem legal. Assim, nós temos também que preencher aqui, ó, do que se trata. Escola, né? Vamos colocar para escola, mas tem diversas opções, ó. Social, universidade, negócios, vamos deixar a escola. E ok. Bom, aqui a gente criou então, ó, o nosso primeiro quiz, né? Com título, subtítulo, tabela periódica, disciplina de química. E aqui você vai adicionar, ó, add question. Você pode adicionar a primeira pergunta. Bem, então aqui eu inseri uma pergunta, elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Você tem como colocar tempo, eu coloquei aqui 30 segundos para responder. E a pessoa ganha pontos, eu marquei essa opção, ó. A pessoa pode ganhar pontos se ela marcar a questão certa. Aqui embaixo a gente pode colocar as opções que a gente tem. Por exemplo, vou adicionar as respostas. Pode ser o oxigênio, carbono. Vamos colocar aqui o cloro. E o bromo. Qual é o elemento mais eletronegativo? É o cloro, certo? Então, a gente vai deixar ele como a correta. Vamos marcar ele. E aqui tem como anotar algum crédito, alguma informação que você acha relevante para a sua questão. E aqui a gente pode, por exemplo, inserir a tabela para que o aluno possa estar consultando, por exemplo, né? A gente pode adicionar aqui. Para esse eu não vou estar adicionando. A gente clica aqui no botãozinho aqui em cima, ó, Next, próximo. Pronto, a gente já criou a primeira pergunta do nosso quiz. Elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Né? E aqui você vai adicionando. Você adiciona mais perguntas, quantas perguntas desejar. Até você criar, né, o seu quiz. Aqui eu vou salvar o que eu já fiz. Fins, salvar e publicar, ó, tabela periódica, uma questão.
que eu fiz, só para mostrar, né? Aqui tem como você editar, ver como ficou, jogar ou compartilhar com alguém, né? Vamos ver como que ficou aqui pra gente. Então, tá carregando aqui tabela periódica. Jogadores, temos um jogador, um de um. Então, temos aqui, ó, o modo em grupo, onde você pode compartilhar o dispositivo, um dispositivo com mais jogadores, ou então, cada um com o seu dispositivo. Aí, você tem como habilitar diversas funções do seu game. Né? Eu vou traduzir aqui só para a gente visualizar melhor. Né? Tem como, ó, ativar faixa de respostas, tem como gerador de nome, pódio, randomize ordem de perguntas, ativar 2 passos para entrar, mostrar PIN do jogo em todo. Então, tem como você configurar aqui também, tá? Vamos fazer no modo clássico, que seria um dispositivo por jogador, ou, né, igual eu falei, tem o modo de equipe aqui também. Aqui eu traduzi, tá vendo que ficou mais fácil de ver para quem não domina o inglês. Bom, tá vendo que ele já gerou um PIN, junte seu Kahoot, e gerou esse PIN aí, ó, 5115 547. Bom, bem legal, não é? Temos aqui, ó, 0 jogadores. Estamos esperando por jogadores. Então, à medida que os alunos adicionar esse PIN na plataforma, os nomes dos jogadores já vão aparecendo aqui. Observe que a plataforma é bem interativa, ela vai mudando de cor. E aí a gente não consegue começar enquanto não tiver jogador. Bom, então eu vou copiar aqui esse PIN. Vou entrar na plataforma em que o aluno, essa aqui é a plataforma que o aluno vai estar acessando, que é o Kahoot.it, né? Onde ele vai estar inserindo o PIN exatamente aqui. Assim que ele adicionar o PIN, clicar em Enter, ele pode colocar o seu primeiro nome, o nome todo. Aqui no caso você pode pedir para que o aluno insira o seu nome verdadeiro para você dar um feedback e ir acompanhando. Bom, pode observar que o nome que você digitou está aqui em cima, aparece aqui em cima. Ok. Bom, voltando aqui à aba do professor, olha só. Temos uma jogadora. Aqui no caso você tem a opção, olha só, de deletar o jogador, se ele, né, se você, tá vendo, olha, a gente deletou o jogador. Então, tem essa opção também de você deletar algum jogador. Bem bacana, vou digitar aqui de novo. O nome aparece logo ali em cima e o nome aparece aqui. Bom, então vamos começar com o jogador só para a gente demonstrar. Viram que já carregou a tabela periódica esperando a questão. Então o tempo, ó, já vai correndo aqui e o aluno tem que marcar. Vamos lá marcar então, ó. Qual que é a opção? É o azul. Olha só que legal, apareceu pro aluno que ele acertou. Plataforma do professor, olha, aparece o ranking da questão, quantos alunos acertaram, no caso como só tinha eu como jogador, apareceu só um aqui. Mas se tivesse mais alunos, iam aparecer quantos marcaram cada uma dessas questões. Quantos marcaram o oxigênio, quantos marcaram o carbono, quantos marcaram o cloro e quantos marcaram o bromo. Então é bem legal. Aqui você clica, se tiver próxima pergunta, você cria next, né?
vai para a próxima pergunta. No nosso caso, como não tem pergunta, a gente vai passar para o pódio. Quem ficou em primeiro lugar, em segundo, terceiro lugar no pódio, com quem marcou mais pontuação. Então, vai ficar registrado exatamente nesta parte aqui. Ó, aqui a gente tem, nesse ponto, como gerar resultados. Então, se tiver mais jogadores, vai aparecendo cada pontuação de cada jogador aqui. E aí você ainda tem, ó, como fazer o quê? Um show de feedback, né? Aí tem como avaliar, né? Aprendendo, sentindo, tem como você dar uma avaliação para os alunos, mostrar placar. Aqui do ladinho direito você tem salvar resultados, jogar de novo, né? Se você quiser jogar novamente, criar um novo jogo. Então, vamos salvar esse resultado para vocês verem como que funciona, né? Você pode salvar no Drive do seu computador, ou você também pode fazer o download. Vou fazer o download para vocês visualizarem como que funciona. Aí você pode colocar o nome aqui na sua tabela, né? Vamos supor, tabela periódica. Você dá um nome para você salvar, e aí você salva em algum lugar aqui do seu computador. Vou salvar aqui nos documentos. Bom, assim que salvar, ele vai fazer o download da tabela, e eu vou abrir aqui para vocês visualizarem como que fica. A tabela abriu aqui agora. Então, olha, com a tabela que você consegue exportar, você tem todas as informações da data, nome, jogadores, quantas questões tinham, total de acertos, quantas pessoas acertaram, total de erros, quantidade de ponto, por exemplo, a gente vai ter quantidade de ponto. Aí embaixo tem outras informações também. Então, isso é bem importante, viu? Então, aí embaixo aqui a gente tem outras abas, ó. Então, a gente tem aqui outros detalhes do ranking, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, todos os jogadores ficam aqui, total de pontos ficam aqui, atingidos por cada jogador, quantidade de respostas corretas, quantidade de respostas erradas. Nessa outra aba a gente tem o valor total, né, da pontuação de cada questão. Aqui a gente de verde, a gente tem a pontuação máxima, que é o 774, que o jogador conseguiu exatamente a pontuação máxima, né, porque a gente só está com o jogador. Mas, por exemplo, se um determinado jogador marcar mais rápido do que o outro, o que marcar mais rápido ganha pontuação maior, e o que marcar um pouco depois ganha uma pontuação menor. Então, dá também para saber quais os alunos marcam e acertam o maior número de questões. E aqui a gente tem, né, a resposta correta, a pergunta com a resposta correta. Na próxima aba, aí vem as questões, né, individuais. Questão 1, se tivesse mais questão, viria também as demais questões aqui. Né? Aqui também vem outro formato das questões organizada aleatoriamente. Então, você pode observar que essa plataforma, ela tem muitas informações que você pode aproveitar para estar, né, verificando como que está o conhecimento dos seus alunos, como está sendo as suas aulas. Vou fechar aqui. Então, aqui eu mostrei como que vocês fazem, né, para poder criar o jogo, salvar. Então, é bem legal. Voltando aqui na plataforma do aluno, assim que ele termina o jogo, ele pode dar uma nota, olha, 3, 5 estrelas, né? Vamos dar aqui, por exemplo, 5 estrelas. Deixa eu traduzir aqui para vocês. Olha só, então a primeira pergunta era se você aprendeu alguma coisa. A segunda, você recomendaria, né, a utilização dessa plataforma?
E aqui para continuar, conte-nos como você se sente, se você gostou, se você está indiferente ou se você não gostou dessa plataforma. Aí você marca aí, né, ó. Obrigado pelo seu feedback. Aí aparece no aluno, ó, primeiro lugar, 77, quantos pontos o primeiro lugar atingiu, né? Quantidade de questões corretas e quantidades de incorretas. Então, o aluno também ganha um feedback aqui, ó. Assim que termina, né, o fim, ó, no fim do jogo. Então, essa parte aparece para o aluno, né, para ele ter um feedback também, bem legal. Então, é isso que eu queria mostrar. Né? Depois aqui na plataforma do professor, você tem como mostrar para cá, feedback, avaliação, enfim. Aqui, ó, na plataforma do professor, deixa eu voltar aqui. Depois que o aluno responde lá aquela avaliação, olha só. Você tem quantas pessoas gostaram de participar do jogo. Aqui no caso a nota máxima foi um só, então deu nota 5. Tem aqui se os alunos aprenderam ou não aprenderam. Vai aparecer aqui quantos disseram que sim, quantos disseram que não. Como o aluno está se sentindo, né? E se ele recomenda esse jogo. Vai aparecer aqui. Né? Então, bem bacana mesmo.